Neste vídeo, vamos apresentar de forma breve o funcionamento da plataforma bCrowd Talent e explicar como realizar suas primeiras submissões de código. A bCrowd oferece duas soluções integradas que transformam o ensino de tecnologia. A primeira é a bCrowd Talent. Ela foi desenvolvida pensando na experiência do aluno. É por meio dela que os estudantes acessam as atividades definidas pelos professores, resolvem desafios de programação, praticam seus conhecimentos e constroem seu perfil técnico com base em suas conquistas e evolução ao longo do tempo. A segunda solução é a bCrowd Academic, voltada exclusivamente para professores e instituições de ensino. Com ela, os professores podem criar disciplinas, listas de exercícios e competições de programação, além de atribuir essas atividades aos alunos e acompanhar o progresso em tempo real, de forma prática, visual e detalhada. O foco deste vídeo será a bCrowd Talent e como realizar suas primeiras submissões de código. Essa plataforma é popularmente conhecida como um juiz online de código, o que significa que, a partir de um desafio proposto, ela executa o código enviado pelo usuário e avalia automaticamente se ele está correto ou incorreto, com base em testes executados de forma automatizada. Na plataforma bCrowd, a menor unidade de atividade é o problema, também chamado de desafio de código. Os desafios de código são exercícios de programação que os alunos devem resolver em uma das diversas linguagens de programação suportadas pela plataforma. Eles podem fazer parte do repositório público da bCrowd ou serem criados sob medida por um professor, de acordo com os objetivos da disciplina. Cada problema é composto por cabeçalho, contém o identificador do problema, título, autor, nacionalidade e outras informações gerais. Enunciado, descrição do desafio que deve ser resolvido. Definição dos dados de entrada, informações que o aluno utilizará para resolver o problema. Definição dos dados de saída, como o resultado deve ser apresentado. Exemplos de entrada e saída, casos que ilustram o funcionamento da solução. Neste exemplo, o aluno deve desenvolver um código que calcule o produto entre dois números inteiros. A entrada consiste nesses dois números, e a saída esperada é a constante prod, seguida de um espaço em branco, do sinal de igual, de outro espaço em branco e, por fim, do resultado da multiplicação. A plataforma bCrowd oferece mais de 2.500 problemas, organizados em 9 categorias e 10 níveis de dificuldade, que vão do nível 1, mais fácil, ao nível 10, mais desafiador. As categorias são essas 9 apresentadas na tela. Os problemas das categorias de 1 a 8 podem ser resolvidos em qualquer uma das mais de 25 linguagens de programação disponíveis na bCrowd, com exceção da linguagem SQL. Já os problemas da categoria 9 são específicos para SQL, pois envolvem manipulação de tabelas e dados em banco de dados. No cabeçalho de cada problema, você encontrará as seguintes informações: identificador único do problema, categoria e nível de dificuldade, pontuação atribuída nos rankings internos da bCrowd, tempo limite de execução por caso de teste, em segundos, memória máxima permitida por execução. Para cada problema, os alunos devem desenvolver um código utilizando a IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, disponível na plataforma bCrowd Talent, nas linguagens suportadas pela plataforma ou naquelas previamente definidas pelo professor. Após o desenvolvimento, o código é submetido para que a plataforma possa executá-lo e avaliá-lo em tempo real. Após a avaliação do código, a plataforma apresentará uma mensagem de retorno. As mais comumente apresentadas são: Accepted. A submissão passou por todos os casos de teste. Wrong. Answer. Essa resposta indica que a solução submetida não produziu o resultado esperado para todos os casos de teste avaliados pela plataforma. É importante lembrar que, ao julgar um código, a plataforma bCrowd testa o programa com diversas entradas, além daquelas apresentadas como exemplo no enunciado do problema, sempre respeitando as restrições descritas. Por isso, o aluno deve analisar atentamente o enunciado e inferir se é necessário testar o código com casos adicionais, como valores extremos, entradas mínimas, máximas ou situações especiais que não aparecem nos exemplos. Caso o seu código funcione corretamente em seu computador, mas não seja aceito na bCrowd, é muito provável que isso esteja acontecendo porque existem casos de teste adicionais
considerados pela plataforma que não foram contemplados nos seus testes locais. Ao lado da mensagem Wrong Answer, a plataforma exibe um valor percentual. Esse número indica a porcentagem de casos de teste em que o seu código falhou. Por exemplo, Wrong Answer, 20%, significa que o código apresentou resposta incorreta em 20% dos casos de teste utilizados pela plataforma. Esse valor é arredondado para o múltiplo de 5 mais próximo. Quando ocorre um Wrong Answer, a Bcrowd apresenta um DIF, relatório de diferenças, que é um relatório mostrando exemplos de diferenças entre o resultado esperado e o resultado obtido pelo seu código. No exemplo exibido na tela, é possível observar que em um dos casos de testes, o resultado correto deveria ser 12.5664, enquanto o código submetido produziu 12.5660. Esse tipo de diferença pode indicar problemas como erro de lógica, de precisão, arredondamento inadequado ou formatação incorreta da saída. Se o professor tiver habilitado o uso de inteligência artificial para feedback, a tela de resultado exibirá um botão para acessar a Beatrice, a IA da Bcrowd. A Beatrice pode analisar o seu código, apontar boas práticas identificadas e sugerir melhorias e possíveis pontos de atenção. No entanto, ela não fornece a solução correta do problema, nem aponta diretamente o erro exato no seu código. A resolução do desafio deve ser sempre resultado do seu próprio raciocínio e esforço. Compilation. Error. O código-fonte foi submetido com erro de compilação. As linhas com erro aparecerão destacadas na visualização do código. Nessa tela, também é possível ver mais detalhes sobre o erro. Presentation Error. Essa resposta indica que a lógica do seu programa está correta, porém existe algum problema na formatação da saída apresentada. Esse tipo de erro ocorre quando o resultado gerado pelo código não corresponde exatamente ao formato esperado pela plataforma, mesmo que a lógica do programa esteja correta. Exemplos comuns incluem uso incorreto de espaços em branco, faltando ou sobrando, diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, ausência ou excesso de caracteres especiais, como vírgulas, pontos, ponto e vírgula, ou quebra de linha. A programação é uma ciência exata, e qualquer pequena diferença na saída pode fazer com que a resposta seja considerada incorreta. Um único espaço a mais, uma quebra de linha inesperada, ou uma letra em maiúsculo quando deveria estar em minúsculo, já são suficientes para causar um presentation error. Esse tipo de resultado indica que, embora o raciocínio do programa esteja correto, faltou atenção aos detalhes de apresentação exigidos no enunciado, fazendo com que a saída não seja idêntica à esperada pela Bcrowd. Quando ocorre um presentation error, a plataforma apresenta dicas sobre o possível motivo do erro, ajudando você a identificar problemas de formatação. No entanto, assim como nos outros tipos de erro, a resposta correta não é exibida diretamente. Time limit. Exceeded. A solução submetida levou mais tempo do que o permitido para executar os casos de teste. Por exemplo, se o limite for de 1 segundo e o programa levar 1,3 segundos, essa mensagem será exibida. Isso reforça a importância de utilizar técnicas e algoritmos eficientes. Além das mensagens de retorno mais comuns já apresentadas, outras mensagens de julgamento também podem ocorrer durante a submissão de soluções, conforme descrito a seguir. Memory limit. Exceeded. Indica que o código tentou utilizar mais memória do que o limite permitido para o problema, geralmente devido ao uso de vetores ou estruturas de dados muito grandes. Runtime. Error. Erro que ocorre durante a execução do programa, comum quando um vetor ou array é definido com tamanho menor do que o necessário ou quando há tentativa de acesso a uma posição de memória inválida. Possible runtime. Error. Essa mensagem pode ocorrer por diversos motivos, como classe Java nomeada incorretamente, deve ser sempre main, uso de pacotes ou bibliotecas não permitidas, uso de bibliotecas gráficas ou de rede, leitura da entrada diferente do que foi especificado no problema, locale não configurado corretamente ao tentar ler valores com vírgula em vez de ponto. In queue. A submissão está na fila para ser julgada. Thinking. A submissão está sendo reavaliada devido a ajustes nos casos de teste ou na especificação do problema. Closed. Houve um problema com a submissão
e o código-fonte provavelmente não foi recebido corretamente. Todas as submissões realizadas podem ser acessadas pelo menu Submissões, onde é possível clicar no número da submissão para visualizar o código enviado e o resultado. Esperamos que este vídeo tenha apresentado uma visão geral inicial sobre como funciona o julgamento de código na plataforma bCrowd Talent e como interpretar as mensagens de retorno exibidas. Até a próxima!